Oi, oi, aqui é a Jennifer, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, mais um episódio da série Aventuras Literárias, que é uma série onde eu falo um pouquinho sobre o último livro que eu li. E se você é novo aqui e não viu o vídeo passado, eu falei sobre o livro Para o Lobo, que é o primeiro volume da série Widerwood, esse daqui. Eu vou deixar a playlist linkada no izinho na descrição pra quem quiser acompanhar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a continuação dele, que é For the Throne. E eu li ele pelo Kindle em inglês. Mas antes de começarmos o vídeo, eu tenho que dar um aviso aqui que esse vídeo vai conter spoilers do primeiro volume da série, porque é inevitável, é uma continuação, então não tem muito pra onde correr. Então, se você quiser ler o livro primeiro antes de assistir esse vídeo, eu sugiro que vocês parem agora. Muito bem, para os que ficaram, vamos começar. E pra gente entender um pouco sobre esse segundo volume aqui, eu preciso retomar alguns acontecimentos do primeiro pra vocês entenderem basicamente o que aconteceu pra história poder fazer sentido. Então, vamos fazer uma retrospectiva desse livro aqui. O primeiro ponto é a questão da profecia que existe nesse livro e que é carregada pro próximo livro também, que é a questão de que a primeira filha é pro trono, a segunda filha é pro lobo e o lobo é pra floresta. E o segundo ponto importante da gente lembrar é a questão de por que essa profecia existe. Na antiguidade, a magia ela permeava o mundo, então qualquer pessoa que pudesse sentir a magia podia aprender a manipular ela. E assim como a magia também, a questão dos monstros era muito presente nessa realidade. E foi isso que levou aos 5 reis mais importantes da época a se unirem e irem em direção a Widerwood, que é a nossa floresta mística, e fazer uma barganha com ela, em relação de que eles queriam que a floresta criasse uma prisão para esses monstros, para que a população pudesse viver em paz. A floresta aceitou a barganha, só que em troca, ela precisava tomar toda a magia que existia naquele mundo. Então, uma pessoa que era dotada de magia, ela ia passar a ser só uma pessoa comum, porque não ia existir mais a magia planando ali naquela realidade. Então, ok, a barganha foi feita, o Reino das Sombras foi criado pela floresta, e agora o mundo não tem mais magia. Passado alguns anos, os reis resolveram que eles não poderiam mais ficar sem magia. Então, eles voltaram pra floresta e tentaram tomar a magia à força. Só que a floresta não queria entregar, porque uma vez que a magia fosse dispersada no mundo, esses monstros iam tudo pra superfície e em maior número, porque eles tiveram tempo pra se multiplicar. Então a floresta, como um mecanismo de defesa, puxa todos os reis pra dentro do Reino das Sombras. Então eles ficam presos ali. E a religião desse reino, ela é completamente voltada exatamente pra esse ponto da história, onde a ordem que tem as sacerdotisas que rezam pelo retorno desses reis, elas sacrificam a segunda filha exatamente pro lobo, que é o que controla essa floresta, pra tentar apaziguar ele, pra ele não soltar esses monstros. Eles esperam que alguma vez, alguma filha vai satisfazer o lobo a ponto dele resolver libertar os 5 reis que foram aprisionados. E o terceiro ponto importante da gente lembrar do primeiro livro, e isso já é um spoiler, é a questão de que a irmã gêmea da Red, a Neve, e o namorado da Red, eles se unem com essa ordem que tá corrompida por conta de uma sacerdotisa, que ela não só reza pelo retorno dos reis, ela consegue entrar em contato direto com eles. Eles contaram pra ela como ela poderia ajudar esses reis a fugirem através do enfraquecimento das árvores sentinelas, que são as que fazem fronteira com o Reino das Sombras. E por desespero, a Neve e o namorado da Red na época, eles se dispõem a dar tudo que a sacerdotisa precisava pra cumprir esse ritual, e que foi bem sucedido, porque de um lado eles estavam destruindo a floresta e do outro a Red e o lobo estão lutando com todas as forças pra manter a floresta intacta pro Reino das Sombras não surgir na superfície. Só que o estrago já estava feito, a floresta ela acaba se enfraquecendo em um nível absurdo. Ela permite que a Red saia de lá e vá pro reino onde ela nasceu pra ver o que a irmã dela tá fazendo, porque ela teve uma visão de que a irmã dela é a culpada da floresta estar se enfraquecendo tanto. Então, avançando mais um pouquinho pra gente não ficar preso no primeiro livro, o ritual já foi feito, as sacerdotisas da ordem já foram sacrificadas pra abrir a fissura da Terra das Sombras. Widerwood, que é a nossa floresta mística, tava morrendo, e num último instinto de salvar ela, o lobo, ele toma a floresta todinha pra ele. Ele agora é a floresta, ele se tornou um deus. E a Neve, ela tá
presa num caixão de vidro. E nesse momento que a Red tá desesperada tentando tirar a irmã dela daquele lugar e todo mundo à volta tá tentando fazer a mesma coisa, ela, ao invés de tentar se salvar, tentar ajudar eles a quebrarem aquele caixão, ela toma toda a magia do Reino das Sombras pra si e é mandada de volta pro Reino das Sombras, assim, fechando a abertura daquele reino. Agora vamos passar pro nosso livrinho atual. Nesse volume, a Neve, ela se une ao... Eu chamo ele de Arik, eu não sei como é que se pronuncia, Arik, não faço a mínima ideia, que era o namorado da Red e que nós descobrimos agora que se trata do rei mais jovem que foi preso no Reino das Sombras, que é o Solmir, que ele conseguiu fugir do Reino das Sombras com a ajuda da Neve e do namorado da Red mesmo, porque ele tomou o corpo. E ela descobre que o Solmir queria ir pro Reino da Superfície exatamente pra descobrir uma forma de abrir o Reino das Sombras pro reino humano pra poder trazer todos os reis e ali no Reino dos Humanos matar eles, porque eles não podem ser mortos no Reino das Sombras, que eles já adquiriram tanta magia daquele reino que eles não podem morrer ali. Então esse era o plano do Solmir, criar a abertura e trazer os reis junto com ele e matar eles ali. Então agora eles vão voltar pra etapa inicial, pra eles conseguirem abrir essa passagem novamente, que é através do poder de 2 deuses antigos que são os monstros da época que foram presos ali nas Sombras. É uma magia que não surgiu do Reino das Sombras, porque a magia daquele reino, ela é uma magia que ela te prende, ela foi feita pra isso. Então, quanto mais magia você toma, mais você vai virando parte daquele reino, até chegar num ponto que você não vai conseguir sair. O que foi exatamente o que aconteceu com os reis antigos, porque eles eram tão sedentos por magia, eles só queriam ter poder, eles só queriam ser os melhores, e foi isso que fez eles ficarem presos ali. Porque caso contrário, eles poderiam achar uma forma de sair por conta própria. Então, o passo a passo que eles tinham que seguir agora era basicamente esse. Eles tinham que pegar a magia de 2 deuses antigos, juntar com uma nova profecia que uma vozinha do além fica falando pra Red e pra Neve, que é a respeito de almas que precisam espelhar suas experiências e seus sacrifícios pra, assim, ganhar chaves que vão dar acesso a uma árvore especial que vai ser capaz de criar essa abertura entre o mundo humano e o mundo das sombras. E um sacrifício, por assim dizer, que essa árvore exige é que uma pessoa seja um receptáculo e a outra pessoa seja a portadora da magia. Mas eu não vou elaborar muito nesse ponto, porque senão eu vou entregar o restante desse livro. Mas agora passando para as minhas considerações a respeito dos 2 volumes. No primeiro volume eu tive alguns problemas em relação à descrição durante a narrativa do ambiente em si, que eu pensava que o personagem estava em um lugar e ele estava em outro, e isso me deixava um pouco confusa e acabava estragando a cena que estava sendo narrada ali naquele momento. E outro ponto também que eu achei ruim foi a questão do mapa, porque o livro ele mencionava reinos distantes e as suas políticas, as suas economias e tudo mais. E isso não tendo um mapa eu achei um pouquinho estranho, eu não entendi muito bem por quê. Só que nesse segundo livro eu descobri o motivo desse livro não ter mapa. Porque a gente não vai pra lugar nenhum. Essa narrativa ela só menciona esses locais, ela só menciona as suas políticas, as suas economias, os governantes, os herdeiros. Só que a gente não vai pra lugar nenhum, a gente sempre fica presa ali naquele mesmo ambiente. No primeiro volume a gente tem um pouco de quebra, que a gente começa o livro no reino onde as gêmeas nasceram, que é o reino congelado e tudo mais, aí explica um pouquinho nessa parte. Aí depois a gente passa o restante do livro em Wildwood, que é uma floresta mística, onde o tempo não passa, a gente tá preso num crepúsculo eterno, então não tem essa passagem de tempo, não tem mudança climática. E isso já deixa a narrativa um pouco monótona. Só que isso foi ainda mais pesado no segundo volume, porque a gente passou o volume inteiro no Reino das Sombras. E mesmo que a escritora trocasse pontos de narrativa, os 2 volumes eles são narrados por pessoas diferentes. Geralmente a Red e a Neve dividem essa narrativa, mas alguns outros personagens vão narrando em alguns pontos. Só que chega num momento que a descrição do ambiente fica sempre a mesma. É sempre uma pilha de ossos, é um céu que não muda, é um clima acinzentado que não vira nada. É um ponto que, querendo ou não, me deixou bastante cansada com a história no geral, e eu queria que tivesse tido um pouco de diferença pra gente dar uma aliviada nessa questão, e que não teve. E eu acho que a coisa mais emocionante que aconteceu nesse mundo foi só em uma parte que eles foram sugados à areia movediça e foram parar no ninho de um dos monstros. Então essa foi a parte mais emocionante, mas também
sou a única. E outra questão também que me incomodou bastante foi em relação ao tanto que foi fácil os personagens principais cumprirem a sua tarefa, que era matar os deuses antigos pra poder avançar na sua jornada. Eu achei que eles facilitaram demais a vida dos personagens. Né? Tudo bem que você já tá ali na eternidade, naquele mundinho e tudo mais. Eles não queriam mais viver. Mas eu achei que foi uma resolução bem, assim... Não teve graça, assim, não teve uma emoção deles, agora eles vão ter que matar deuses. Não, os deuses já estavam entregando até a arma pra ser morto. Então foi bem, assim... Não gostei, não. Aí outra questão também foi em relação ao romance, que eu não percebi que é o ponto principal dessa narrativa. Sei lá, eu achei meio... E no segundo livro, a autora, ela botou meio que um limite. Esse casal, eles são tóxicos um pro outro. Então, eles seriam uma péssima combinação, seriam um péssimo casal. Eles teriam que ficar um tempo separado pra curar todos os problemas que eles tinham, todas as vivências desde os traumas e tudo mais, pra não despejar isso um no outro. Então, nossa, completamente de acordo, que, né, vamos lá. Só pra chegar num ponto e se reencontrarem e acabar aí. Não ter resolução nenhuma nessa história. Antes a autora não tivesse feito eles se reencontrar nunca mais nessa história. Eu achei muito nada a ver, minha opinião. Então, pra ser sincera com vocês, eu não gostei desse livro. Eu achei que a ideia toda, o conceito da narrativa era incrível, assim, o modo como a história devia se desenrolar e tudo mais. Até quando eu tava escrevendo o roteiro pra fazer o vídeo passado e esse vídeo, nossa, mas a história, assim, quando a gente pega pra juntar os detalhes dela, é uma história muito envolvente. Só que eu acho que a execução não foi tão boa. Eu senti mais no segundo volume, eu não gostei, principalmente do segundo volume. Muito monótono, muito repetitivo. A resolução foi meia boca do que eles precisavam fazer. Eu achei muito fácil. Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se tiverem, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder quando eu postar vídeo novo por aqui. E se você quiser me seguir nas minhas outras redes sociais, eu tenho Instagram, TikTok e o Wattpad, onde eu publico fanfics. No momento eu tenho 3 fanfics publicadas lá, então eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição pra você. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!